Glória a Deus. Está começando mais um programa Palavra Viva, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Senhor Deus abençoe cada pessoa que está assistindo, abençoe a mim e abençoe a tua palavra que será pregada nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós. Amém. A pregação de hoje está em 1 João, no capítulo 3, versículo 1. E diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, irmãos, nós que aceitamos o Senhor Jesus somos filhos de Deus. Olha bem a leitura. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque nós vamos receber um corpo transformado. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja, nós seremos arrebatados e receberemos um corpo transformado. E assim como Ele é, nós seremos. Porque assim como Ele é, o veremos. Amém? E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, todo aquele que já aceitou o Senhor Jesus e tem esperança de subir no arrebatamento da igreja, tem que se purificar. O que é se purificar, irmãos? O Senhor Jesus disse: o que entra pela boca não é o que contamina o homem, é o que sai. Então, tem muitas pessoas que só sai maldade da boca delas, inveja, perseguição, maldição, não prega a palavra de Deus para ninguém. Então isso é que nós temos que nos purificar. E o pecado, nós temos que evitar cometer o pecado. A Bíblia diz: não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos nós pecamos, mas nós temos que evitar, nós temos que nos afastar do pecado. Porque, olha bem o que diz aqui. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós temos que nos afastar do pecado e vigiar a nossa boca, com o que sai da boca. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós temos que nos purificar e evitar pecar. Então nós seremos perfeitos? Não. Existe o santarrão de Deus? Não. Existe o super-homem de Deus? Não. Existe a super-mulher de Deus? Eu nunca peco. Eu sou fogo puro. Mentira, irmão. Mentira. Peca. Todo mundo peca. E se alguém diz que não peca, a Bíblia diz que nisto ele está pecando. Então, todo mundo peca. Então, nós não devemos julgar os outros. Achar que somos melhores. Porque a partir do momento que você fala assim: eu sou melhor do que fulano, e peca demais, você abre uma brecha desse tamanho, o cramunhão vai entrar. Então toma cuidado, não julga ninguém, seja fiel a Deus, tenha humildade, sabendo que até a nossa força para não pecar vem de Deus. Amém? Quem nos dá força é Deus. Então qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, no Senhor Jesus. Então ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Por isso que diz aqui no versículo 1: Vede quão grande amor nos tem concedido Deus, o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então, no Senhor Jesus, que nós já aceitamos como Senhor e Salvador, nós não temos pecado, porque o Senhor Jesus levou sobre si nossos pecados e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Qualquer que permanece no Senhor Jesus não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem conheceu. Então, aqueles que tentaram seguir o Senhor Jesus, mas saiu e permanece no pecado, não viu Jesus nem o conheceu. Por quê? Porque quem aceita o Senhor Jesus, o pecado não pode abundar, ter ele em abundância, grandemente na gente. O pecado não pode. A gente vai errar,
Vai pecar, vai se arrepender, confessar e não vai fazer mais. É assim que a Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Qualquer que permanece no Senhor Jesus não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é praticar a justiça, irmão? A justiça com nós mesmos. Sermos justos. Você entendeu? Procurar um proceder cristão, um proceder reto, um proceder honesto, dentro da lei. Isso é praticar a justiça. Porque não adianta eu falar que nós devemos ser honestos, praticar a justiça, e eu viver fora da justiça da lei de Deus. Viver em pecado, viver em prostituição, cometendo várias coisas erradas que a Bíblia menciona. O que adianta fazer isso? Então, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, mas como assim a justiça? A justiça dentro do que a palavra de Deus ensina, sabendo que se errarmos temos advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Quem pratica o pecado é do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Entendeu isso? Entendeu? Porque tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é não. Não é não. Aqui está falando aqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo. Mas quem pratica como assim? Quem vive uma vida de entrega ao pecado. A prostituição, a lascívia, o homossexualismo, lesbianismo, tá do que a Bíblia diz da esquerda. Os da esquerda não herdarão o reino de Deus. Lembra lá da pregação? Se você não viu essa pregação, põe aí. A diferença entre os da esquerda e os da direita, de acordo com a Bíblia. Põe aí, Rádio Palavra Viva, Milvio, no YouTube, por pesquisa aí no YouTube. Rádio Palavra Viva, Milvio, olha lá a pregação, a diferença dos da esquerda e a diferença dos da direita. Então, quem pratica o pecado é do diabo, ele já escolheu o lado dele. Ele escolheu qual lado que ele escolheu? O lado do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, o Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O Senhor Jesus veio para nos libertar, nos tirar do cativeiro, da prisão. Glória a Deus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Então, quando nós nascemos de Deus, nós não vamos permanecer em pecado. Vamos pecar? Vamos. Uma hora ou outra vamos pecar, vamos irar, vamos xingar, vamos fazer alguma coisa que desagrada a Deus, mas assim que fizer, o Espírito Santo fala, a gente arrepende e conserta. Amém? Porque qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a semente da palavra de Deus permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, não devemos nos entregar ao pecado porque somos nascidos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, os filhos de Deus vão evitar pecar, enquanto os filhos do diabo vão procurar ao extremo pecar. Isso você vê entre os da esquerda, de acordo com a Bíblia, de fora ficam os da esquerda, e aos da direita Jesus dirá, vinde benditos do meu Pai. Então, se você é um crente, um servo de Deus, tem temor de Deus, você sabe o lugar que você tem que ficar de acordo com a Bíblia, à direita. Amém? À direita. Presta bem atenção, vou falar de novo para você entender. Existe na política duas palavras, oposição, situação. Beleza, isso sempre vai existir. Oposição, situação. Mas quando puxaram a terminologia esquerda e a terminologia direita, foi para mostrar de que lado estão. Todos que escolheram a esquerda são filhos do capeta, do diabo, de Satanás. Então, se você tem um princípio de crente, de servo de Deus, se você vai na igreja, crente é quem crê no Senhor Jesus, não estou falando de igreja aqui. Se você segue o Evangelho, que é a Bíblia Sagrada, e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, afasta da esquerda, porque lá só tem filho do capeta. E vai para a direita, que são os filhos de Deus. Está escrito na Bíblia. Amém?
Nisto são manifestos os filhos de Deus, que são os da direita, e os filhos do diabo, que são os da esquerda. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amém? Então nós temos que praticar a justiça, sermos justos, procurar sermos honestos, procurar sermos, evitar fugir do pecado, da aparência do mal, da lascívia, prostituição, essas coisas. Temos que fugir. E amar nossos irmãos, amar o irmão, amar o próximo, ajudar. Amém? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno de Satanás e matou seu irmão. E por que ele matou o irmão dele? Por quê? Porque as obras de Caim eram más e as do irmão eram justas. Abel queria agradar a Deus, mas Caim não. Caim queria se auto-agradar. Só pensava nele com muito egoísmo e matou o irmão. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, ser odiado para o mundo, motivo de alegria, porque você tem o Senhor Jesus na sua vida. É claro que o mundo não vai bater palma para você. A não ser que você está lá no meio do mundo, prostituindo, mentindo, roubando, fazendo as coisas do mundo. Mas se você saiu do mundo, começa a pregar a palavra de Deus, é claro que o mundo vai te odiar, né? Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por quê? Porque agora você é um servo de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então nós sabemos que passamos da morte para a vida quando a gente consegue amar o próximo, amar o irmão, amar as pessoas que estão na igreja. E quando você ama alguém, você não julga, você não ofende, você não ira. Porque a primeira coisa que a gente percebe, irmão, a primeira coisa que a gente percebe quando a pessoa acha que é santarrão demais, é que ele fica irado por causa da situação do outro, por causa da condição do outro, das circunstâncias. E deixa eu explicar bem isso aqui para você entender. Tem lá na igreja dele alguém que joga bola. Ele fica com tanto ódio, com tanta ira. Não pode jogar bola, você vai para o inferno. Que ódio é esse, meu irmão? Jesus nunca usou ódio com ninguém, não. Jesus, quando a mulher adúltera veio até ele, e aquele povo estava acusando ela, Jesus levantou a cabeça e falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E um por um, com a consciência pesada, foi saindo. E Jesus disse: mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse: Senhor, só sobrou eu aqui. E Jesus disse: se ninguém te condena, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Por que você vai ficar condenando o seu irmão? Porque joga bola. Você é melhor do que ele? Você é melhor do que Jesus, então, hein? Porque se Jesus não condenou, você condena, você é mais santo do que Jesus. Não é? Você é o santarrão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, entende o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é amor. É claro que nós não podemos ser coniventes com o pecado. Não podemos aprovar a pessoa que peca e dizer para ele: tudo bem, pode pecar. Não, não existe isso. Mas nós também não podemos considerar tudo pecado. Jogar bola não é pecado. Não é pecado. Ah, irmão Milvio, eu acho que está na Bíblia. Está aqui? Está ou não? Está não? Não é pecado. Agora, se no estatuto da sua igreja diz que os membros dessa igreja não poderão jogar bola, a desobediência é pecado. Se você aceitou ficar numa igreja e no estatuto da igreja que você pertence está escrito que não pode jogar bola, a desobediência é pecado. Você desobedeceu o estatuto da igreja na qual você está e você se fez membro, você fez o que quis. Tá bom? Você está aí porque você quer, então se você desobedecer, você está pecando. Se você percebe que jogar bola não é pecado, vai para uma igreja que permite jogar bola. Tá bom? E eu vou dar mais um exemplo bruto aqui para vocês.
O Senhor Jesus disse o seguinte para a carta às 7 igrejas. Ele disse, porque não és nem fria e nem quente, mas porque és morna, estou a ponto de vomitar-te. Então a igreja fria, uma igreja fria, que não tem o avivamento, que não tem o Pentecoste, que não tem línguas estranhas, que não tem os dons, ela está certa. Ela está dentro do que a Bíblia ensina. E os membros lá são servos do Deus Altíssimo. É uma igreja fria. E foi assim que eles converteram, e foi assim que eles creram, e foi assim que eles foram batizados, e eles fogem do pecado, eles entregam a vida para Jesus e jogam bola. E fazem, joga peteca, joga bola, vai em praia, usa bermuda, usa short. Isso não impede a salvação, irmão, não está na Bíblia. Pelo amor de Deus, se não está escrito, não é pecado. Tá bom? Não é pecado. Mas se a igreja é quente, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, e você não faz, também está certo. Porque se você fizer, diferente da outra igreja que é fria, você peca. Porque está no estatuto da sua igreja que não pode. Então, se você percebeu que tem algo na igreja que você não concorda, vai para outra. Ah, mas eu vou sair da minha igreja. Oh meu Deus, eu vou ter que falar 1000 vezes para você entender. Só existe uma igreja. E esta igreja está com o nome escrito no livro da vida. Não existe 2 igrejas, não existe 10 igrejas, existe uma. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Tá certo? Desmama de placa de igreja. Vai ficar infeliz. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para pregar a palavra de Deus e você está se pondo um jugo, um peso nas costas que você não precisa carregar. De burrice. Porque não busca, não lê a palavra de Deus, não percebe a palavra de Deus. Aí sofre. Então, meu irmão, desmama da placa da igreja. Desmama. Se o seu pastor entrou na zona de conforto, que gordão, não jejua mais, não faz aquele culto de vigília mais, dorme até 10 horas da manhã, não visita os membros, você vai ficar aí para quê? Só se Deus te mandou ficar, para você ajudar os irmãos que estão sem pastor aí, beleza, fica mesmo, ajuda mesmo. Mas esse gordão aí da zona de conforto, pelo amor de Deus, né, ô gordão? Vai trabalhar, rapaz. Vai ganhar alma para Jesus. Pelo amor de Deus. Para de dormir até depois. Aqui, ô homem de Deus, seu horário de acordar é 6 horas da manhã. Seu horário de acordar é 6 da manhã. Quer dormir muito? Dorme até 7. Depois de 7 vai ganhar alma para Jesus, vai jejuar. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Você é pastor. Você aceitou o chamado. Agora você tem que pôr a mão no arado e tem que pagar o preço. Jesus disse, essa casta não sai senão com jejum e oração. Vai jejuar e orar. Pelo amor de Deus, pastor. Difícil mexer com você. Pelo amor de Deus. Cuidado, porque maior juízo a quem mais é dado, mais é cobrado. É, meu amigo. E não vai ter enrolação, não. Quando chegar diante do Senhor Jesus, ele falar, afastai-vos de mim. E você fala assim, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu orei, eu preguei a palavra, eu evangelizei, tal. Jesus vai dizer assim, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para o fogo eterno. Quem é, sabe. Se a sua consciência pesou, você sabe. Entra dentro do que a palavra de Deus ensina. Não queira que a palavra se amolde a você. Amolde a sua vida à palavra de Deus e o exemplo é Jesus. Porque ele é o pastor. Se você aceitou ser pastor, então segue o exemplo